Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Aqui é Rodrigo Nunes da Fonseca. Estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre tecido cartilaginoso, né? Como a gente já veio conversando nas outras aulas, principalmente sobre tecido conjuntivo, né? Tecido conjuntivo propriamente dito. E a gente também agora vai estar tratando aí desses tecidos conjuntivos especializados, tá? Dentre eles, obviamente, o tecido cartilaginoso, né? A cartilagem tem uma importância muito grande aí no nosso corpo, que é o que a gente vai estar vendo aí nessa aula, tá? Então, tecido cartilaginoso. Tecido cartilaginoso, a gente pode observar nesse slide aí muito bem demonstrado, né? Para quem ainda nunca ouviu falar desse tecido cartilaginoso, ele faz boa parte aqui do nosso trato respiratório, né? A cartilagem, ela ela vem, né, com toda, né, toda a tua laringe, a tua estrutura brônquica, né, todas as tuas aberturas que você tem dentro do seu pulmão, né? Seu pulmão, que é um órgão muito composto, né, também por endoderma, né, uma camada germinativa de endoderma, tem também mesoderma, né, mas ele, a base aí do pulmão, principalmente a questão de brônquios, bronquíolos e a árvore, é um tecido cartilaginoso, tá? Então, o tecido cartilaginoso é composto, como todos os outros tecidos, né, conjuntivos, né, de uma quantidade pequena de células, né? Você tem células, mas, por outro lado, você tem uma quantidade muito maior de matriz extracelular, que a gente viu mais em detalhes aí na matriz, na parte de tecido conjuntivo propriamente dito, né? É um tecido com pouca, quase nenhuma vascularização, então, portanto, também com baixa troca gasosa, um baixo metabolismo. A sua matriz é uma matriz de uma consistência bastante firme, vocês vão ver que tanto tecido cartilaginoso quanto tecido ósseo, né, tem essa matriz aí mais dura, né, uma consistência firme, e ela não tem, então, inervação, né, e nem vasos linfáticos, né? Então, é uma região que não tem muita vascularização, nem inervação, nem vasos linfáticos. Então, por isso que, em geral, você não tem toda essa questão de processos inflamatórios dentro da cartilagem. Em geral, porque você não tem vascularização, você não tem sistema nervoso, né? A gente vai ver ao longo da aula que existem outras situações aí que atingem a cartilagem. Propriedades funcionais, como eu falei, muito suporte, o revestimento dessas superfícies de articulação, né? Tendão, joelho, né? Tudo isso você vai ter, né? Próxima dessas regiões, você vai ter, então, a cartilagem, né? Essa capacidade de expansão e diminuição, né? E ela também é fundamental, né? Particularmente na cartilagem hialina, para a formação e crescimento dos ossos. Em termos de classificação, a gente tem esses três tipos de cartilagem: a cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem. Então, a ocorrência dessas cartilagens, né, desse tipo de cartilagem, está diretamente relacionado com o papel funcional das mesmas, ok? Então, é isso que vocês têm que ver: cartilagem hialina, elástica e fibrosa ou fibrocartilagem, como o próprio nome já diz, fibrosa, né? Fibras, a gente viu isso, né? Que é resistência, né? A gente viu isso no tecido conjuntivo propriamente dito, tá? E aqui uma foto, uma histologia com núcleos e células aqui, uma próximas das outras aqui, né? Constituindo as células do tecido cartilaginoso, tá? A gente vai ver que existem diferenças entre essas três tipos de cartilagem aqui, vocês podem observar aqui do lado. Tecido cartilaginoso, então, como a gente colocou, suporte desses tecidos moles, né? Região de contato, né? Onde você tem articulação, absorção de choques, né? Facilitando o deslizamento dos ossos nas articulações, e os três tipos: hialina, elástica e cartilagem fibrosa, né? Então, a gente tem aí uma histologia, né? Como a gente fala, está falando de histologia, estudo dos tecidos, né? Ressaltando aí os constituintes do tecido cartilaginoso. Então, a gente consegue observar aí muito bem as células, né? Os condroblastos e os condrócitos, que são essas células aqui arredondadas. A gente está podendo visualizar o núcleo de cada uma dessas células e esses espaços em volta que a gente chama aqui de lacunas, né?
Tudo que fica entre essas células são as chamadas, né, a chamada matriz extracelular. Então, a gente tem o quê? A matriz extracelular formada por colágeno. A gente viu na aula anterior o que são proteoglicanos, né, uma estrutura proteica com ramificações de carboidratos, aí, né, de açúcares, e a elastina, né, na cartilagem elástica, e que a gente vai ver, né, como a gente viu também no tecido conjuntivo propriamente dito, né, as fibras elásticas. Então, a gente tem na cartilagem elástica também a elastina, que é uma proteína importante. E, no caso aí da cartilagem hialina, a gente vai ver que em volta da cartilagem a gente tem essa camada de células indiferenciadas, né? Células indiferenciadas ou não diferenciadas ou precursoras, né? São células que dão origem a outras células diferenciadas, tá? Então, essas células elas podem se diferenciar, essas células do pericôndrio, né? Podem se diferenciar em condroblastos. E aqui no pericôndrio que a gente vai ter a vascularização. Normalmente a gente não tem vascularização, essa cartilagem já madura aqui no meio, tá? O tecido cartilaginoso, então, em termos de células, a gente tem os condroblastos, os condrócitos, né, as células condrogênicas, né, que dá origem à gênese, né, e a substância intercelular. Como a gente colocou, né, a gente tem uma porção fibrosa, que é uma porção com fibra, né, variável, e como nos outros no tecido conjuntivo propriamente dito, a substância fundamental formada por aqueles glicosaminoglicanos que a gente falou na aula anterior, né, os chamados GAGs, né, os glicosaminoglicanos sulfatados, né, condroitin sulfato, queratan sulfato, também os não sulfatados, como o ácido hialurônico, né, proteoglicanos e as glicoproteínas estruturais. E no caso da cartilagem, a gente tem uma proteína chamada condronectina, que ela, sim, ela é importantíssima aí para a cartilagem. Então, vocês estão vendo vários momentos eu falando condroblasto, condrócito, condronectina, que é a proteína. Então, é tudo isso que histologia, sempre prestando atenção nos nomes, né? Então, nesse caso, condrocartilagem, né? E, como vocês viram também na aula de tecido conjuntivo propriamente dito comigo, a água de solvatação que envolve, então, toda essa substância fundamental, né? Então, isso é só uma representação dessa matriz extracelular cartilaginosa, né? Mais uma vez, né? Essas fibrilas, né? Que a gente viu quando a gente falou de colágeno, né? Essas associações de colágeno, né? Sempre em paralelo, né? Correndo com essas cores aqui indicam diferentes moléculas aí de tropocolágeno, como a gente viu na outra parte da aula, esse core aí de proteoglicanos, né? E colágeno tipo 2, né? Que é típico aí a gente falou também no tecido conjuntivo do tecido cartilaginoso. Então, a gente tem essa associação entre colágeno, né? A condroitina sulfatada aí dos GAGs, esse core proteico, né? Esse centro proteico, cerne proteico, é que faz essa matriz extracelular típica da cartilagem, ok? E da onde que vem essas células do tecido cartilaginoso, né? Elas vêm da chamada célula mesenquimal indiferenciada, ou célula tronco mesenquimal, né? Que a gente tem também em pequenas quantidades também na nossa circulação, mas que você tem naquela região ali do próprio pericôndrio, e que ela vai dar origem tanto uma célula capaz de tanto dar origem àqueles fibroblastos que vocês viram no tecido conjuntivo propriamente dito, as células endoteliais, né, e mesoteliais, né, crescimento de órgãos, etc., como o condroblasto e o condrócito, né, que tem a ver com as células, como eu falei para vocês, da cartilagem. Aí a gente vai ver na próxima aula também de osso, que também essa célula mesenquimal indiferenciada forma os osteoblastos e os osteócitos. Aí a pergunta é, por que essa célula dá origem a um tipo celular ou outro tipo celular? Basicamente porque essa célula mesenquimal indiferenciada, ela passa a produzir proteínas, né? E aí a partir de, vamos aprender muito em biologia molecular, fatores de transcrição, né? Moléculas secretadas que saem das células que são específicas dos seus tipos celulares, como no caso os condroblastos, né? Os condrócitos ou os osteoblastos, blasto jovem, normalmente osteócito, célula madura, ok?
Então, é isso que caracteriza esse processo de diferenciação celular que acontece na cartilagem. Aqui, o processo de formação da cartilagem, histogênese cartilaginosa, aqui representada no osso, né? Aqui é um osso longo, então aqui é a cabeça dos ossos, né? E vocês sabem que, ou se não vão estar aprendendo agora, que o processo de condrogênese, ou seja, geração de cartilagem, ele precede a formação do osso, né? De osteogênese, né? Então, primeiro vem a cartilagem, depois ela é substituída pelos ossos, né? Isso vem o quê? Em o tecido mesenquimal indiferenciado, essas células com esse aspecto aqui mais espraiado, e aí as células se arredondam, começam então a fazer a diferenciação celular em células cartilaginosas, e aí começa a produção de matriz extracelular por essas células arredondadas, os chamados condroblastos, e esses condroblastos então vão se diferenciar, né? As divisões celulares elas vão ficando muito próximas, as células que estão mais próximas das outras vão se diferenciar e formar aquilo que a gente chama de grupos isógenos, né? Grupos iso é parecido, né? A mesma coisa, né? Então são esses grupos de células aqui com essa matriz extracelular próxima, né? São clones, né? Uma célula muito igual a outra e a matriz extracelular em volta, ok? Então esse é o processo que você gera uma quantidade grande de tecido cartilaginoso a partir desse tecido mesenquimal que fica aqui embaixo. Tá? A gente tem, né, em volta desses condroblastos, dessa cartilagem que fica aqui madura, essa matriz extracelular, revestindo essa cartilagem hialina, né, que é um dos tipos de cartilagem que a gente vai ver daqui a pouco. A gente tem essa membrana aí, né, de tecido conjuntivo aqui em pé, né, pericôndrio. Já tem, no caso, colágeno tipo 1, vai ter a vascularização, os vasos linfáticos e o tecido nervoso, coisa que a gente não tem aqui no meio na cartilagem, e vai revestir, então, nutrir a cartilagem, e essas cartilagens, tanto a cartilagem auricular como a fibrocartilagem, não tem esse pericôndrio. Essa é uma diferença que você pode observar ao visualizar uma lâmina, né? No caso, a cartilagem hialina, você realmente tem esse condroblasto e o pericôndrio aqui em volta, tá? Então, tecido cartilaginoso, quando você faz uma histologia, o que você visualiza que é o núcleo em volta, aqui em branco, né? São essas chamadas lacunas, né? Essa retração dos condrócitos na matriz, né? Isso é uma característica do tecido cartilaginoso. E a gente agora, né? Ou daqui a pouco, né? Eu vou agora fazer a primeira pausa, se quiser pegar uma água, alguma coisa, parar, e a gente vai entrar nos tipos de cartilagem que a gente observa, com definições um pouco mais específicas de cartilagens, como eu falei para vocês, cartilagem hialina, cartilagem elástica e também fibrocartilagem. Tá? Então, não deixem de continuar nos acompanhando e agora a gente vai entrar na definição de cada tipo de cartilagem, ok? Então, muito obrigado. Eu vou parar o vídeo. Essa é a primeira parte do tecido cartilaginoso.